Bem-vindos ao Opticast A Resistência, nosso segundo episódio. Eu sou Fabiana Calil e hoje eu tô aqui para tratar de um assunto que me abala demais, a publicidade infantil. Vem junto aqui para essa conversa com a gente com Juliana Dorta, fonoaudióloga. Olá, boa noite. Ana Paula, advogada. Oi, gente. Lindas, né? Ambas mães, muito queridas, minhas amigas, que eu trouxe aqui pra gente discutir algo que faz parte do nosso dia a dia como mães e do dia a dia de todos os publicitários, mas mais ainda, eu acho que do dia a dia de todas as pessoas que assistem ou televisão ou YouTube, streaming, seja o que for, algo que tem propaganda. E não é só pro público infantil, qualquer tipo de conteúdo que tenha propaganda. Olha, é muito importante para mim, e eu até antes de começar aqui a gente estava batendo papo, acho que a gente devia ter gravado esse papo, né, produção? O papo que eu tive aqui com elas antes. Um papo bem legal sobre a ideologia do Opticast. A gente gosta muito, a gente quer, né, a nossa ideologia é tratar assuntos ligados à responsabilidade do marketing. E eu construí especialmente esse roteiro aqui com uma vontade absoluta de gerar uma reflexão na cabeça dos pais, mas principalmente dos geradores de conteúdo que precisam muito pensar em construir conteúdos com muita responsabilidade, porque esse assunto tem relação direta com o futuro. E eu espero muito conseguir, hoje com as minhas duas amigas aqui, chegar até o coraçãozinho de várias pessoas. Então vamos lá, vamos começar. Eu gostaria muito de introduzir esse assunto, que é extremamente polêmico, falando sobre a enorme divisão de opinião que tem. Na verdade, é quase que um ringue. De um lado, as pessoas que acreditam que publicidade infantil ela já ela é abusiva e por ser abusiva já é ilegal por si só. Não, nenhuma regulamentação vai mudar isso. Por outro lado, tem vários pais ou pessoas de uma forma geral que acreditam que a decisão, acham que é impositiva a decisão de tirar dos pais a autoridade sobre o conteúdo que as crianças têm direito, podem assistir ou não. Esse assunto, gente, é extremamente polêmico. Desculpa, é isso que eu ia falar aqui. É que ela deu um sorriso pra mim aqui que eu dei vontade de rir. Vai, amiga, sabe por quê? Ó, o barulho do carro tá passando. Quando fecha a janela, é melhor? É melhor. Eu acho que dá uma abafadinha. Então fecha, gente. Mulher chique não tem. Ai, que chique, viu? Eu já estou... Na vida desde sempre. Nesse ringue extremamente polêmico, nós temos praticamente não, totalmente dois lados. O lado dos que acreditam que a publicidade infantil ela já que a publicidade infantil ela é de fato abusiva e por si só ela é ilegal. E o outro lado que acredita que é impositiva a decisão de regulamentar ou tirar a autoridade dos pais sobre o conteúdo que seus filhos veem. Pra pensar, né? É difícil, né? Vocês como mães, vocês têm um lado aí desse ringue? Então, Fabi, para mim é complicado falar, principalmente do ponto de vista da ilegalidade, né? Porque na minha profissão, você tem a lei que define ali o que pode ser feito e aquilo que não pode ser feito. E hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente define que a publicidade infantil ela é ilegal. Então, pelo simples fato de ser uma publicidade voltada para o público infantil, a gente já tem uma ilegalidade definida no Estatuto da Criança e do Adolescente. E deixar isso simplesmente a cargo dos pais é uma imposição muito grande do governo e da sociedade em cima dos pais. Porque foge ao controle da gente. Nós não estamos ali 24 horas ao lado das crianças para saberem qual que é o conteúdo que eles estão assistindo. Então, a meu ver, e esse é o lado que, se eu tiver que assumir, eu assumiria, eu entendo que é responsabilidade tanto da sociedade, quanto dos pais, quanto do governo e de quem faz marketing, de quem publica, de quem usa. É conjunto, né? É conjunto, é da sociedade em geral. E você, Ju, o que você acha? Então, assim, eu como mãe, eu fui ver isso na prática, né? Porque eu não conhecia a lei e não conhecia, não tinha
noção desse poder da comunicação, do poder da propaganda, na verdade, né? Então, na prática, quando as minhas meninas eram pequenas, eu percebia que a propaganda literalmente influenciava demais a vida delas. Então, eu lembro que no comecinho, elas assistiam muito Discovery Kids. E a Discovery Kids, elas passam propaganda de presente, de brinquedo, né? Sim. O tempo todo. Elas só assistiam Discovery Kids, para falar bem a verdade. E aí, tudo elas queriam aqueles brinquedos. E em cada propaganda era o pedido de um brinquedo novo, né? Mãe, eu quero esse, quero esse. Então, filha, beleza, escolhe um de aniversário. Daí elas escolhiam, assim, 5 presentes, né? Porque cada momento que a propaganda ia mudando, elas iam mudando de opinião de acordo com a propaganda, né? E aí, analisando, né, pelo fato que você está dizendo, da lei, né, Ana? E a Fabi explicando em relação ao poder da propaganda, e hoje elas mais velhas, né? E com o YouTube, com tudo aí, claro, realmente, eu penso, graças a Deus, que existe essa lei, né? Sou super a favor, acho que tem que existir. Porém, que pena que não funciona, né? Não funciona. E é exatamente por isso que a gente está aqui para discutir isso. Do que adianta ter uma lei que não funciona, né? Existem meios, existem vários sites, entidades que ficam atrás das marcas e fazem denúncias, né? Porque, na verdade, o poder público ele só pode agir se houver uma denúncia. É isso mesmo, me corrija se for verdade. Mas o número de denúncias que o poder público recebe é muito pequeno frente à quantidade de comunicação abusiva para as crianças que existe. E olha só, esse número, para mim, eu não sabia desse número até pesquisar. Eu sabia que era grande, mas não sabia que era tanto. As crianças têm um impacto fortíssimo, né, como a gente falou, na decisão de influência das famílias. Vocês poderiam chutar aí qual que é o percentual de influência que elas têm? Você chutaria o número? Altíssimo, se é altíssimo, 80%? Exatamente, 80% de influência na decisão de compra das famílias. É muito alto mesmo. É muito alto. Então, não é algo que a gente simplesmente tem que deixar a revelia. Eu pelo menos penso assim, as crianças são como uma esponjinha, o cérebro das crianças são como uma esponjinha. Ele vai absorvendo tudo que vê, tudo que ouve, e elas não têm o poder total de discernimento. E se a gente não tiver responsabilidade sobre o conteúdo que chega até elas, aonde a gente vai chegar? Né? E nós, como pais, eu vou falar muito sobre mim, assim, produção, depois que eu falar isso, você bota quen, porque eu estou dos dois lados. Eu sou contra a publicidade infantil, mas eu também sou publicitária. Eu sou produtora de conteúdo junto com a minha equipe. Então, e o conteúdo que a gente produz, ele chega até o público infantil, sim. Apesar da gente não ter nenhum cliente com produtos infantis, mas todos eles são veiculados em horário de classificação etária livre. Então, estão disponíveis para qualquer pessoa que possa ver. E na rede social hoje, mesmo ela sendo limitada, né, pode ser usada a partir de 18 anos, a gente sabe muito que não é assim. Crianças de 9 anos já estão nas redes sociais com suas contas. Então, elas estão sim presentes, vendo todo esse tipo de comunicação que não foi feita para elas. E aí, eu fico dos dois lados. Agora sim, produção. Quen. Mas a questão é o seguinte, não dá para olhar para esse assunto de uma forma puramente comercial, né? A gente está lidando com seres humanos totalmente vulneráveis, que estão em fase de crescimento, desenvolvimento físico, cognitivo e social. Então a gente precisa ter muita responsabilidade como pais, como produtores de conteúdo e como cidadãos em relação a esse assunto. Então vamos lá. Vou trazer vocês para esse debate de uma maneira mais... Perguntas e respostas. Bate pronto. Mentira, tô brincando. Existe uma regulamentação no Brasil e ela é uma das mais rígidas do mundo. Outros países como Estados Unidos, a Grã-Bretanha, têm leis muito menos abrangentes do que o Brasil. Mas a gente sabe que na prática isso não funciona.
Nós que somos mães e provavelmente muitos que estão vendo aqui hoje, é só dar uma navegada no YouTube e a gente vai ver uma enxurrada de conteúdo e publicidade velada. Banheiras cheias de Nutella. Quem nunca? Que filho já não viu coisas desse tipo de vocês? Fala mais. Quantidade de unboxing que tem, produtos novos chegando para as influencers, visitas em lojas super badaladas, lacinho disso, lacinho da... Fala o nome. As crianças sabem Poppets. as novidades todas, né? Olha, mãe, eu quero esse. Que isso, filha? Algumas publicidades de forma velada e outras de forma escancarada. Vocês já falaram dos Poppets. Tenho uma sobrinha minha esses dias. Ela falou para a mãe dela assim: mamãe, deixa o meu Poppet aqui do meu lado, que se eu acordar de madrugada estressada, eu pego ele, tá bom? Oi? Né? Uma interrogação gigante. Olha o que está acontecendo. Eu nem sei, mas a hora eu falo um negócio desse, dói meu coraçãozinho de mãe. E olha, quando eles estão nessa publicidade velada, eles usam também algumas palavras que não são próprias, se você for pensar do vocabulário infantil, né? Então, por exemplo, essa questão dos poppets me incomodou muito, que eles estavam falando que eram brinquedos satisfatórios. E eu tentei, lá em casa, pelo menos tirar esse de brinquedos satisfatórios, porque conversando num adulto ou conversando em outra roda pode gerar outra conotação, né? Exatamente. Então, não só a publicidade, mas como isso é vendido, né? Dessa maneira. E é muito interessante porque, por exemplo, os Poppets, né? Eles são brinquedos que eram utilizados antes e são ainda utilizados como regulação sensorial. Então, para autistas, usar os Poppets porque tem a questão de ir apertando a bolinha e ele, quando se desorganiza, dependendo do autista, ele usa esse tipo de material para se reorganizar, porque é sensorial, ele está ali tocando, né? E vai baixando as bolinhas e tal. E nesses kits, tem agora os kits, não sei se vocês já viram. Foi o presente da minha filha esses dias. E é até muito interessante, por exemplo, no consultório, eu falei, filha, eu vou comprar um kit desse, porque todos os brinquedos são sensoriais. Então, são brinquedos que realmente têm uma carga de estimulação ali para a criança. Mas como isso é colocado? É para desestressar? A Elisa me falou isso esses dias, mãe, se você estiver estressada, você pode usar o meu Poppet. Entende? Então, assim, como se fosse tão fácil assim. Sim, existe essa questão da regulação, existe a questão da criança se organizar, mas exatamente, né? Como isso é colocado para as crianças. Então, assim, são brinquedos que existem, já existiam e fizeram um grande sucesso agora para todas as crianças, né? Porém, está sendo colocado como se ele fizesse um grande mágica, uma né? mágica, isso. E trazendo o estresse para o dia a dia da criança, né? É claro, eu não vou falar que isso é correto, mas meus pais diziam que criança não fica estressada não, né? Eu sei que isso não é verdade, obviamente, mas também não é do dia a dia da criança, na grande maioria da criança, conviver com o estresse dessa maneira a ponto de ter que fazer o uso de ferramentas dessa maneira que porque ela tem a habilidade agora de se autorregular. Então, quando a criança está com fome, geralmente ela aprende a perceber a sensação. Eu estou com fome, eu preciso comer. Se a criança está com sono, ela percebe, ela vai aprendendo isso. Eu estou com sono, eu preciso dormir. Eu estou muito ansioso, né? Que as crianças ficam, claro, ansiosas. Eu preciso me acalmar de alguma forma. Então, assim, se você pegar as crianças que estão dentro do espectro, elas não têm esse poder de autorregulação. E aí elas precisam, sim, de reguladores, que seria o caso, os Poppets. Mas aí, partindo para todas as crianças, teve né, foi diferente, teve essa conotação de estresse, né, de controle de estresse e tudo mais. E aí vem também uma outra questão que, a meu ver, é de responsabilidade da sociedade como um todo, que é a geração de lixo, né? Porque nós temos aí uma geração de plástico que dia a dia aumenta e a gente não tem onde colocar. Exatamente.
esse é um outro assunto, você tocou, tá aqui no meu roteiro, estava pra gente falar, mas no final, não, imagina, você não sabe, é muito bom que vocês tragam isso, deixar dinâmica aqui a nossa conversa, que é uma das coisas que a Opt sempre preza muito, é a gente pensar no marketing do ponto de vista da responsabilidade ambiental, né? O marketing como um todo, ele serve para aumentar o consumo, para fazer as pessoas consumirem mais. Basicamente é isso, né? Só que existem maneiras da gente continuar trabalhando o consumo da sociedade, de todo mundo, e todo mundo vivendo economicamente de uma maneira satisfatória, mas sem essa geração, sem essa responsabilidade ambiental. E aí é uma outra discussão. E quando a gente traz para o mundo, para o universo infantil, esse consumo exagerado, a gente também está colaborando para que no futuro essas crianças, daqui por diante, elas façam um uso exagerado de qualquer tipo de produto e não só um poppet da vida, um brinquedo como qualquer outro, e não educá-las para pensar conscientemente no consumo consciente. Então, a publicidade também tem esse dever, eu acho. Exatamente porque eu sou publicitária e vivo esses dois lados, vejo que o impacto que a mensagem imperativa tem na vida das pessoas, e não só de crianças, eu blindei os meus filhos por um tempo do conteúdo publicitário, né? O Felipe hoje tem 11 anos, mas eu deixava, quando ele era pequenininho, eu deixava ele ter acesso a alguns DVDs que eram muito comuns na época, hoje já não são tantos, e eles não viam TV aberta, não viam TV fechada e não viam YouTube. Eles tinham acesso a conteúdo de streaming como Netflix, justamente porque eu não queria que eles tivessem acesso a isso. Um pouco que eu liberava, eu via o impacto enorme daquela mensagem, e muitas vezes de mensagens que não foram escritas para o público infantil, de produto de limpeza que seja no horário que criança está vendo televisão, dentro do Pocoyo, Peppa Pig, essas coisas todas, e eles ficavam extremamente excitados, iam para o supermercado com a gente, ficavam apontando o que queriam, que a gente comprasse, que a gente consumisse, e eu comecei a tirar as crianças, né, especialmente o Felipe, que hoje está com 11 anos, mas na época ele sempre foi muito digital, e isso tinha um impacto muito grande em mim. Só que o Felipe era o mais velho, e depois vieram os outros dois, e ele acaba que o maior, vocês podem me dizer se é assim com vocês também, mas o maior acaba liderando ali, e os mais novos, eles amadurecem um pouco mais cedo e têm acesso a um conteúdo que não é tão da idade deles, porque o outro maior vê. E isso também me assustou e fez com que a gente regredisse no avanço do Felipe ao acesso ao conteúdo digital. Por exemplo, meu filho não tem celular até hoje, ele é o único da sala dele que não tem. Ele tem horário para ver, para jogar videogame, para ver YouTube, ou seja o que for. De vez em quando eu libero um TikTok para ele, controladamente. Então, assim, eu como mãe, eu tô tentando driblar, mas eu não consigo blindar. E eu acho que a maioria das mães é assim. Você falou agora há pouco, né, Ana, que é muito difícil deixar a responsabilidade na mão dos pais, porque a gente não... A não ser que a gente tire os nossos filhos da vida digital. E como é que a gente vai fazer isso? O mundo hoje é digital. Na verdade, Fabi, se você parar para pensar, não tem jeito hoje de fazer isso, de tirar. Principalmente, assim, os pais que trabalham fora, ou mesmo os pais que trabalham em casa, né? Porque tem muitas mães que optam por ficar com o trabalho de casa mesmo. É muito sacrificante você tirar totalmente da vida digital, porque hoje as crianças não brincam mais como brincavam antigamente, né? E é importante que eles tenham um período ali de não fazer nada, mas seria um grande período de ócio, porque não tem outras crianças para brincar, né? A gente mesmo mora num condomínio, num prédio. Durante a parte da manhã não tem ninguém lá embaixo brincando. Então eu fico imaginando, seria
pensa, tirar tudo, né? Tirar a televisão. Os pais teriam que arrumar atividade para as crianças fazerem o tempo inteiro. E aí ia gerar mais estresse, né? Assim, não faz parte da nossa realidade. Eu até penso um pouco diferente. Porque eu bato na tecla lá em casa que elas têm que aprender a brincar. E desde sempre aprender a brincar. Então, como a Fabi, eu também tentei bloquear, né, o máximo essa questão digital delas para jogos, para celular e computador, né? Então, mudou muito agora, né, quando veio a pandemia, 2020, porque as crianças foram para o computador estudar, né? As aulas online. Então, elas não tinham computadores lá em casa. E aí a gente começou a emprestar o nosso celular para elas e aquela loucura. E aí cada uma hoje tem o seu próprio computador. Mas, mesmo assim, limitado, né? Elas não podem assistir nada no computador a não ser que seja para pesquisa ou por um período curto, limitado, de 30 minutos. Tentei colocar o YouTube Kids. Não funcionou, a gente tenta, né? Porque é tudo muito bloqueado, a Elisa não conseguia nem fazer as pesquisas da escola. E assim, algumas coisas a gente vai tentando fazer, algumas funcionam, outras não. Mas o que eu digo isso, né? Assim, que você estava falando, as crianças não sabem brincar. Realmente, hoje em dia, as crianças não sabem mais brincar. Mas tem como a gente estimular isso? Então, por exemplo, as meninas falam, mãe, o que eu vou fazer? Eu tô entediada. Eu falo, vai brincar. Brincar do quê? Uai, tem um tanto de brinquedo, vai brincar de casinha, vai brincar, vai na grama, vai pular, vai desenhar, vai ler. A gente começou a dar algumas pesquisas para elas fazerem no computador para ensinar elas a pesquisarem as coisas do mundo, para não aprender a só consumir o que está todo mundo ali estimulando, né? Então, assim, é possível, né? É possível, mas isso tem que ser ensinado com muita paciência, né? E desde sempre. Os algoritmos, eles são construídos, os algoritmos das redes sociais, YouTube e afins, eles são construídos para que, uma vez que você escolhe um conteúdo, os outros sejam recomendados. E quem escolhe não são as pessoas, nós próprios ou as crianças que estão ali. Quem escolhe é o algoritmo. E aí, o que vocês acham disso? Alguém escolhendo conteúdo para os seus filhos quando elas estão online? Você acha que isso é responsabilidade de quem? Eu acho que até o algoritmo vai ficar doidinho com essa criançada, né, gente? Porque eles ficam assim, né, com o dedinho, ó, quando vai escolher os vídeos. E aí, de acordo com as... O que você quer dizer? De acordo com as opções, né, com as aptidões das crianças, eles começam a aparecer os outros conteúdos, isso? Na verdade, um conteúdo que ela escolhe, o algoritmo pega o conteúdo que tem ali e oferece algo parecido, né? Então, se elas pesquisarem sobre Peppa Pig, os outros conteúdos que vão aparecer são da mesma Peppa Pig ou de conteúdos relacionados a ela. E toda a comunicação em torno disso, toda a publicidade, ela é construída em cima dessa pesquisa, desse modelo de uso da rede social que a criança está usando. É um perigo, né? Extremamente. É um perigo. Acaba que emburrece, no meu ponto de vista, você emburrece a criança, porque ela deixa de ter o poder de escolha. O que eu quero agora? Quantas vezes eu já ouvi os meus filhos falando, o que eu vou ver hoje? Né? Quando a gente era criança, pelo menos eu, né, sou mais velha que vocês, mas não tinha isso, a gente não podia escolher muito. Você tinha ali alguns canais de televisão para você escolher. O horário certo para aquele desenho. E só. E tinha que esperar até o outro dia para assistir aquele outro episódio. Também sou dessa fase. E que também, isso até hoje as crianças, elas não precisam esperar mais nada, né? Eu ouço muito, de vez em quando a gente coloca History Channel, aqueles documentários e tal, e tem muita propaganda. E a gente vai assistir junto com as crianças. O Guilherme, especialmente, que é extremamente ativo, ele, credo, quanta propaganda, que saco, é muito tempo. Tem dia que ele chega a cronometrar quanto tempo de propaganda para poder chegar logo ao programa. A gente não vivia isso, a propaganda fazia parte do nosso dia a dia.
né? Porque não tinha o poder de passar para o próximo. Vocês acham que a internet mudou muito esse cenário? A meu ver, mudou bastante, porque hoje eles têm acesso a muito mais conteúdo do que nós tínhamos antigamente. Mas antigamente, nessa época que a gente está falando aqui, também outras pessoas que escolhiam o que a gente iria assistir. Então, da mesma forma, o marketing influenciava bastante o que nós queríamos, né? Eu acho que o que hoje tem de muito diferente é esse acesso às pesquisas, né? Que o pessoal do marketing hoje consegue gerar algoritmos que são extremamente precisos para aquela idade. Mesmo que a criança entre no YouTube e apenas coloque ali o YouTube Kids, que seja, coloque ali a idade, o algoritmo já vai gerar algum conteúdo que ele já sabe que é de interesse. Então, eu estava comentando aqui anteriormente, né? E era sobre isso que eu li. Agora que você falou, eu lembrei. Nos Estados Unidos, eles proibiram o YouTube de pesquisar com os conteúdos que as crianças buscavam e gerar algoritmos a partir disso. E assim, porque é proibido o uso dessas ferramentas, né, das redes sociais para criança. Esses 3 meios de comunicação, Facebook, Instagram e WhatsApp, eles estão usando os nossos dados com total irresponsabilidade. E trazendo para o mundo infantil, a gente está falando de crianças que vão receber conteúdos que estão colocando seus dados, né, as suas vontades, o que gosta de ver, o que tem vontade de comprar, para empresas que não têm a menor responsabilidade sobre o que isso vai gerar na cabeça delas. É um absurdo isso. Eu fico extremamente irritada quando eu vejo os meus colegas de profissão sem qualquer responsabilidade, vergonha na cara até, de conseguirem continuar vivendo nesse mundo dessa maneira. Fiquei brava agora. Tô com o meu rosto queimando. Tá mesmo? Tô, né? Tá dando pra ver? Meu rostinho queimando. Então, Fabi, nesse ponto, eu defendo bastante os pais, sabe? Porque eu acho, assim, do meu ponto de vista, os pais hoje, eles estão muito cansados. Trabalham muito e a gente hoje não vive numa comunidade tão aberta quanto vivíamos antigamente, né? Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com a criança saindo de casa, indo no vizinho. A gente tem que escolher as pessoas com quem a gente convive para pensar na segurança dos nossos filhos também. Então, como que a gente vai colocar mais essa responsabilidade unicamente nas costas dos pais? Eu penso que isso, assim, é mais uma coisa para colocar. Não estou tirando a responsabilidade por completo, não. A gente precisa, sim, né? A partir do momento que a gente escolhe ter filhos. Mas você vê uma empresa de tão grande porte, né, como Facebook, Instagram, WhatsApp, que tem o alcance que tem, não ter a responsabilidade social de se comprometer com aquilo que ele mesmo diz que se comprometeria. E pelo dinheiro que ganha em cima disso, né? Quantas vezes já ouvi dizer, não, mas isso não é usado para gerar propaganda, isso não é... Mas é usado para quê, então? Por que coletam tantos dados se não é usado para nada disso? Mentira. Com certeza é. Mentira. Conta bancária tá cheia à toa, né? O que vocês acham que é a responsabilidade do profissional de propaganda, do gerador de conteúdo? Qual que é a responsabilidade dele nesse cenário todo? Para lidar com as cabecinhas dos nossos filhos? Então, quem não está na área tem pouca informação sobre o que é válido e o que não é válido, né? Vou te dar uma informação então, Ju. Você sabia que para anunciar no YouTube, o anunciante ele seta ali meia dúzia de botões para poder dizer se aquele conteúdo é sensível a alguma faixa etária? Se ele não seta aquele botão, ele simplesmente com 3, 4 cliques ele tem o seu anúncio veiculado. E se não tiver uma pessoa que vê aquele anúncio e faça uma denúncia, pode ser transmitido, qualquer pessoa pode ter acesso a ele.
Se ele clica que é conteúdo, que aquele conteúdo não pode ser visto por crianças, aí ele responde a uma série de perguntas para segmentar melhor o anúncio, né? Para que não chegue até a determinada faixa etária, horário, enfim, tem algumas regras lá. Mas mesmo assim a gente sabe que esse conteúdo chega. Até porque muitas vezes, muitas crianças acessam o YouTube, principalmente, do celular dos pais. Se você tem uma conta, eu tenho 43 anos de idade, o YouTube sabe que ali tem 43 anos de idade. Ele pode mostrar o anúncio para uma pessoa de 43 anos de idade, mas quem tá vendo quem é? Meu filho de 7. De que maneira o profissional de comunicação pode ajudar a controlar tudo isso? Demais, né? Porque daí o profissional de comunicação é que tem o dever de alertar sobre tudo isso, né? Para quem ele vai vender a propaganda, né? Para quem ele vai oferecer o serviço, não é isso? Também, né? Também. Mas tem um outro lado. Hoje, qualquer pessoa, você não precisa ter um profissional de propaganda ou uma agência ou, enfim, um profissional de marketing para poder anunciar nessas plataformas digitais. Qualquer pessoa com um pouco de conhecimento pode ir lá e anunciar. E tem uma outra questão. Muitas vezes esses anúncios, eles estão embutidos dentro da comunicação do próprio vídeo. Se é um influencer X que ele pode tá sentado brincando usando uma camiseta de uma marca X, ele pode falar de um relógio, uma função de um relógio Y. A camiseta ou o relógio pode não ter influência nenhuma na conduta de uma criança, mas influencia e muito o poder de decisão dela e de toda uma família. Tá, então agora eu vou devolver a pergunta para você, Fabi, porque por esse conteúdo todo... Sou eu. Por esse conteúdo todo que, né, hoje a gente está aprendendo aqui, poxa, não tem jeito. Não tem jeito. E aí? Teoria do Thanos? Vamos deixar aí metade da população só? Sabe que às vezes eu tenho vontade que isso aconteça? O meu marido às vezes também. Acabou. A minha sobrinha fala assim, não, já deu, a raça humana não serve mais. Olha, tem logo o meteoro, vamos Porque você pode colocar na mesa assim, né? Isso vai depender do profissional. O profissional escolhe o que ele faz, né? Mas o profissional tem que colocar comida na mesa. Então, nem sempre ele consegue só lidar com aquilo. O cliente também escolhe muito o que o profissional acaba fazendo. Por isso que eu acho que é uma responsabilidade conjunta. Por isso que eu trouxe isso para a gente conversar e debater. Eu fico feliz de ter trazido informações para vocês que vocês não sabiam. Eu acho que, e eu gostaria, acho legal se eu estiver fazendo isso também com as pessoas que estão vendo, porque é importante que a gente fale sobre isso com todo mundo para que todo mundo se sinta responsável, ou que faça mais denúncias, ou que cobre mais de quem vai fazer alguma coisa, um pouco mais de responsabilidade sobre tudo isso. Eu uso a palavra responsável, acho que a cada 8 a cada 10 palavras que eu falo, né? Fabi, isso eu concordo completamente. Eu vejo assim, a nossa sociedade hoje é uma sociedade muito apática. A gente não faz nada, né? A gente reclama. A gente reclama. A gente vai para a rede social e fala de qualquer assunto, mesmo que a gente não saiba nada. Mas a gente não sai na rua, a gente efetivamente não toma partido, não busca solucionar. Então, esses debates, né, que estão sendo promovidos, eles são muito interessantes. Mas a gente tem que entender que a gente precisa fazer a nossa parte. Né? Então, e aí? E agora? Como é que a gente vai consumir publicidade? Né? A gente também pode influenciar o mercado, influenciar o marketing. Se a gente escolher consumir só determinado tipo de publicidade, não pode? Exatamente. E as próprias mídias, né? Seja ela qual for. Eu estou falando muito do YouTube aqui, mas acho que serve para todas elas. Todas as mídias digitais, mas as não digitais também. Elas precisam não só ter responsabilidade sobre o conteúdo que elas colocam, como dar aos pais algumas ferramentas para que elas possam driblar esse conteúdo abusivo a que as crianças têm direito. Tem direito? Não, podem ter acesso. O YouTube Kids que você comentou. Existe, mas ele, de certa forma, ele é assim, ou tudo ou nada.
né? Ou tudo ou nada. Não funcionou lá em casa. Eu achei que fosse ser a salvação da pátria lá em casa, mas não funcionou, porque elas não conseguem assistir o que elas querem realmente, porque tá tudo muito limitado pela idade. É muito louco. E aí, mesmo assim, pesquisas de escola, elas não conseguiram fazer pelo YouTube. Esses dias eu tive um problemão quando ainda estava na aula online. Eu não lembro a senha que eu coloquei. E meu marido ligou, Ju, a Elisa precisa fazer uma pesquisa que a professora pediu. E ela não consegue acesso ao vídeo da escola, porque estava no YouTube Kids e ela não conseguia ter acesso a esse conteúdo. Enfim, mas pensando na pergunta que a Ana te fez, o que eu acho interessante desse papo, né, que pelo rumo que está levando, é o seguinte: somos 3 mães, né? Somos 3 profissionais, cada profissional na sua área. Então, eu como fono atendo na parte clínica e a parte de comunicação, aquisição de fala, de linguagem das crianças o tempo todo. A Fabi na área do marketing, né? E a Ana na área do direito. Só que cada uma de nós, a gente tem 3 experiências completamente diferentes e não tem uma visão básica da área da outra. Então, assim, eu não sabia que era proibido. Eu não conseguia enxergar essa questão da propaganda tão nítida como você enxerga. Mas me preocupava muito o conteúdo dos vídeos. A forma como os pais desses youtubers têm se colocado, brincando, fazendo voz de criança, como as mães de youtubers, menininhas, né, mirins ali, falam com as suas filhas. Daí as minhas filhas já me falaram assim: mãe, brinca bastante com a gente, igual a mãe da Luluca lá, sei lá, brinca com ela. Eu falo: filha, eles estão trabalhando, a mãe dela está trabalhando com ela está ganhando dinheiro, a mamãe trabalha fora de casa, elas estão trabalhando ali juntas. E aí explicar isso tudo para as crianças. Então, acho assim, ó, qual que é a nossa parte nisso tudo, né? O que eu acho que convém pra gente? Convém pra gente, como mãe, ou cada uma como profissional da sua própria área, mostrar tudo isso para os nossos filhos. Nós temos que influenciar os nossos filhos. A propaganda sempre vai existir. Por quê? Porque ela gera muito lucro. Acho importante a gente conversar sobre isso, mas é uma utopia a gente pensar que a lei vai passar a fazer, a ser cumprida de forma literal. Pelo jeito, não. Por enquanto, não. Não está funcionando. A lei não está sendo cumprida de forma, né, que a gente espera, né, que a gente espera que ela seja cumprida. Enfim, então o que eu procuro fazer, por exemplo, lá em casa? Não tinha essa visão que vocês têm em relação à lei e em relação ao marketing, mas em relação à comunicação e o poder da influência, tanto de YouTube, quanto de Instagram, quanto dos desenhos, eu procuro mostrar para as meninas e mostrar para os pais no consultório e para os próprios pacientezinhos, né, para as próprias crianças, o que está acontecendo. Então eu falo: olha, filha, os irmãos netos, primos netos da vida. Imagina, filha, se a mamãe conversar de Nutella, tá, nessa entonação, se eu fizer caras e bocas desse jeito e eu começar a me comportar dessa forma, vai ser normal? Não, mãe, não, de jeito nenhum. Falei: então, filha, olha só como ele conversa, como ele fala, como ele se comporta. Filha, é natural que você vá na loja e escolha 10 brinquedos? Isso acontece no dia a dia? Não. Então, filha, ela está ganhando para trabalhar ali. Entende? As crianças vão aprendendo a ter a crítica delas. E o que a gente ensina, eles aprendem. Esses dias eu ouvi as minhas 2 meninas, né, de 7 e 8, falando para a priminha: olha, não, esse vídeo a gente não pode assistir, minha mãe não acha legal. Então, assim, não é que elas vão fazer escondido, podem até tentar e fazer, mas o que a gente ensina, a gente também influencia demais os nossos filhos. E, na verdade, nós temos que ser os principais influenciadores da vida deles. Isso, esse o ponto. Se a gente não estiver influenciando os nossos filhos, alguém vai influenciar. Quem a gente está deixando que influencie os nossos filhos o tempo todo? E aí que eu acho que entra a responsabilidade de quem é produtor de conteúdo
ser responsável a produzir esse conteúdo, os profissionais de comunicação para induzir, induzir de forma que a propaganda induz de qualquer maneira, mas induzir de forma responsável e classificar o anúncio de forma responsável, à medida que ele inclui anúncios nessas plataformas. E eu acho, vou trazer um pouquinho aqui, que eu acho que as ferramentas, YouTube da vida, Facebook, elas precisam entregar mais condições para os pais de ter esse controle um pouco melhor, né? Porque, como a Ana falou, é impossível a gente ter controle sobre tudo, não dá para blindar. O digital faz parte da vida hoje. E, por outro lado, o poder público, eu acho que ele precisa ajudar a gente, os pais também, punindo quem faz errado. Porque se quem faz errado não é punido, todo mundo vai fazer, infelizmente. É isso que a gente vê, né? A maioria quem quer fazer errado, se vê que não é punido, ele vai continuar fazendo errado mais e mais e mais. Agora, assim, uma ideia que vem à cabeça é que a gente falando sobre isso, pode ser lançadas campanhas. Então, fique atento ao conteúdo que o seu filho está assistindo. Ou você sabia que isso na teoria é proibido? Não sei, são ideias, né? Que se a gente lança campanhas, né, igual a gente está fazendo aqui, que a Fabi propôs, para a gente conversar sobre isso, a gente vai conversando, a gente vai formando opinião sobre. E formando opinião sobre, a gente consegue ver o que cabe ou não dentro das nossas casas, né? Só de trazer esse assunto à mesa, eu acredito que nós já estamos influenciando vários pais, pelo menos os pais que estão assistindo ou os pais que a gente vai conversar. Porque eu não tinha tanto conhecimento, né, sobre isso e sobre essa possibilidade da gente influenciar, inclusive no consumo do marketing, nunca tinha pensado sobre isso. E como a gente falou antes, desde antes da era digital, já existia aí um marketing irresponsável, sim, né? Sim. E desde aquela época cabia aos pais influenciar os filhos, né? Em tudo. Então também em mais isso. Direcionar, né? Direcionar, dizer o que é certo, o que é errado. Formar os filhos da maneira como os pais realmente querem aqueles seres humanos. Você falou uma coisa que me veio à cabeça aqui do nosso dia a dia na agência. A gente fala muito aqui de educar o algoritmo, né, Pamela? Ela tá fazendo joinha ali para mim. Isso a gente fala para os nossos clientes, né? Você pode educar o algoritmo da tua conta. O que você quer que ele mostre para você? Como você quer que a tua marca, para quem você quer que a sua marca seja mostrada? Você tem como educar esse algoritmo. Isso também pode acontecer com nós pais podemos fazer dentro dessas plataformas que a gente oferece para os nossos filhos. É possível, mas eu acho que é difícil falar aqui agora como. É bem detalhista. Mas é algo que, se alguém quiser me perguntar, eu posso até fazer dá o segredo e a gente vai enlouquecer esse algoritmo. A gente pode fazer um blog, né, Pamela, sobre isso? Acho que fica legal a gente fazer um blog, como educar o algoritmo para o seu filho não entrar aí nessa trama toda de comunicação ilegal para ele, né? Gente, acho que no geral, eu gostei muito de conversar com vocês. Obrigada por terem vindo, aceitado o meu convite. Nosso convite. Assim, a minha conclusão é que, pelo menos para mim, propaganda infantil é ilegal e ponto. Eu acho que a gente está lidando com uma cabecinha que está em fase de desenvolvimento. A gente não pode ser irresponsável, nem pensar isso é irresponsável. E eu defendo uma construção coletiva. Eu acho que, como a gente está fazendo aqui, a gente trazer para essa discussão toda a sociedade e construir coletivamente um futuro melhor. Porque que não passa somente pelo que... o poder do conteúdo influencia, mas também pelo consumo exagerado, né? Pela sustentabilidade do nosso planeta. A gente sabe que se a gente continuar consumindo do jeito que a gente está consumindo, daqui a pouco não vai ter planeta mais para a gente morar. E isso, eu vejo um direcionamento das escolas, educacional nessa direção, mas quando a gente vai para o âmbito do entretenimento, a hora que a gente vai para o YouTube, Facebook da vida, todo mundo está o tempo todo te influenciando a consumir alguma coisa. De forma irresponsável, sempre está pensando só no dele, não está pensando no planeta. Acho que é um caminho que a gente tem que começar a trilhar junto. O que vocês acham? Então, Fabi, a lei está aí, né? Existe a lei, ela é linda, tá lá, não pode propaganda infantil, mas vai da conscientização
social. Precisa entender, a sociedade precisa entender qual que é o dano que aquilo vai gerar, né? Qual que é o dano que a publicidade infantil gera. Não adianta você ter a lei só no papel se a população não entende o porquê da aplicação daquela lei. Então, eu concordo com você de que isso passa, né, por uma conscientização, de que isso passa por uma mobilização, né, social, mobilização dos pais e até mesmo governamental. Porque quando o governo quer, ele faz umas campanhas que funcionam. Né? A gente tem vários exemplos de campanhas governamentais que foram lindas, que a população aderiu e já entendeu a importância, né, de determinadas mudanças, de determinados atos. Então, talvez trazer isso à tona já seja aí um pinguinho, né, de mudança, de provocação dessa mudança. Legal. Quer falar uma coisa? Eu creio realmente que essa é a nossa responsabilidade, né? Responsabilidade nossa como mães, né, como profissionais, e responsabilidade do governo. E eu acredito, sim, que esse é um caminho legal, que funciona, né? Realmente. Não vai precisar chamar o Thanos aqui. Realmente, as campanhas dão muito resultado, né? Mas, assim, cabe a gente, né, a informar, né? A explicar o porquê que isso é tão ruim. Então, como eu não sabia e como eu não me atentava, não me incomodava, como você fica incomodada, vermelha de raiva, né, Fabi? Eu fico vermelha de raiva vendo a própria programação, né? Vendo os desenhos que influenciam demais e tudo mais. Por quê? No meu dia a dia, eu percebo quanto isso prejudica as crianças no desenvolvimento da comunicação, né, de fala, linguagem. Mas não tinha esse alcance nem em relação à lei e nem em relação à propaganda. Entende? Então, o que falta para a gente ficar incomodado a ponto de mudar as coisas? Falta a informação para que a gente pense sobre isso e faça diferente. Legal, então acho que a gente tem um compromisso aqui. Vamos ver se vocês querem esse compromisso comigo. A gente tem que trazer algumas mães para poder assistirem essa nossa discussão, trazer audiência para o nosso podcast, para ver se a gente consegue uma movimentação coletiva. Bora? É isso. Fechado. Então vamos. Obrigada, gente. Convite zero aqui. Por mais conteúdos como esse, acesse o nosso Spotify, ou o nosso canal no YouTube, ou nossas redes sociais, vai aparecer aqui, ó. Arrasta pra cima aí e vai lá curtir a gente. Um abraço, até o próximo episódio.